espíritos das histórias infantis. Eu sou o espírito das histórias que já foram contadas. E eu sou o espírito das histórias que ainda vão nascer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de assistir filmes, séries, desenhos? Sim! Nós também gostamos muito de assistir filmes, mas quando nós abrimos um livro de histórias, nós podemos viajar nas asas da nossa imaginação. Com o livro é possível você imaginar histórias, lugares, personagens. Num livro é possível até mesmo você imaginar uma grande aventura. Numa ilha onde morava um menino que não queria crescer. E o seu nome era? Peter Pan. Sim, Peter Pan era um menino que não queria crescer e foi viver lá na Terra do Nunca, junto com os meninos perdidos. Desculpe, Sininho. Lá também vivia com ele a fada Sininho, a sua melhor amiga. A Sininho tinha um pozinho mágico que se chamava Pó de Pirlim-Pim-Pim. E era só pensar uma coisa boa que num instante você voa. Vê? Pense uma coisa bem boa e num instante você voa. Mas nessa ilha também vivia o arqui-inimigo de Peter Pan, o terrível Capitão Gancho! Peter, dessa vez você não escapa! Eu vou fazer você andar na prancha! O quê? Fale mais alto, Sininho. O crocodilo que devorou a mão do Capitão Gancho com o relógio e tudo, gostou tanto que voltou para comer o resto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dessa vez você pode ter escapado, Peter, mas da próxima vez você não escapará! Fuja, fuja, seu pirata medroso. Enganamos ele em crianças. Numa ilha, num livro, nós também podemos encontrar uma outra história, que não é uma história que se passa numa ilha. É a história de uma menina chamada Alice. Alice era uma menina muito esperta e muito curiosa. Um dia, ela viu passando um coelho, mas não era um coelho comum. Era um coelho que tinha um relógio e parecia que ele estava atrasado. Alice começou a seguir o coelho, começou a seguir o coelho, começou a seguir o coelho. Quando de repente, Alice caiu em um buraco e foi parar no País das Maravilhas. É a história de Alice no País das Maravilhas. Vocês se lembram dessa história? Sim! É uma história muito conhecida. Lá, Alice encontrou muita gente interessante. Ela conheceu o Chapeleiro Maluco. Vocês se lembram dele? Sim! Também tinha uma lagarta muito doida. E lá também Alice encontrou a Rainha de Copas, que era malvada, era maligna. Ela mandava cortar a cabeça de quem discordasse dela. Lá também tinha um exército de baralhos. Alice... Mas a nossa primeira história é a história de um leão e de um ratinho muito medroso. Numa floresta havia nascido um ratinho, e por ele ser o menorzinho da ninhada, ele era muito medroso. Ele era tão medroso que ele tinha medo de dormir, tinha medo de acordar, tinha medo da noite, tinha medo do dia, tinha medo do sol, tinha medo da chuva. Ele tinha tanto medo que tinha medo de fazer amizades. E eu, o ratinho medroso, já estava cansado de ser chamado de covarde.